Frutos estranhos nascem num mundo misterioso. Os fungos são uma prova da vida após a morte. Cada fungo é uma forma de vida que se corrompe e apodrece, um processo sobre o qual normalmente evitamos falar. Às vezes, convenientemente invisível, ocasionalmente produzindo um odor desagradável, os fungos são, muitas vezes, belos. Sem dúvida são necessários, embora séculos de lendas e suspeitas nos tenham mantido afastados dessas estranhas flores. A maioria de nós as consome, pelo menos uma espécie. A maioria de nós já encontrou alguma espécie mais repelente junto com as madeiras. Existem ainda aquelas que penetram literalmente na sua pele. Os fungos, e eles incluem desde os cogumelos venenosos ao bolor do pão, não pertencem ao reino animal, mas também não são plantas. Eles são cidadãos de outro reino. Conhecer esse terceiro reino, ampliando as suas dimensões ou procurando reduzir para alguns segundos, alguns dias de sua existência, é como espreitar um exército de organismos dedicados à decomposição, e sem os quais a vida, pelo menos a vida que conhecemos neste planeta, seria impossível. A beleza de um cogumelo pode esconder uma fera. Uma desconfiança dessas excrescências terrestres se perpetuou através dos séculos. Os herbanários medievais não sabiam como explicá-las, mas encontraram nos escritos dos gregos e romanos muitas descrições dos deleites e perigos das experiências com esses organismos. Comer ou não comer, esta era a questão. Alguém escreveu: os cogumelos dos prados são os melhores que existem. Não convém confiar nos outros. Para a mentalidade medieval supersticiosa, o fenômeno dos fungos parecia sobrenatural. Uma espécie de cogumelo venenoso foi prontamente identificada como um símbolo oculto de um mundo místico e conhecida como cuspe do diabo, joanetes do diabo, queijo de sapo e manteiga de bruxa. Em torno do chamado agárico da mosca, surgiram centenas de contos de morte e êxtase, de embriaguez ritual e frenesi convulsivo. Para uma imaginação fértil, uma estrutura assim tão elegante deve estar possuída de poderes mágicos, uma magia que pode ser observada em todos esses frutos venenosos no seu aparecimento súbito e inexplicável. Com suas cores e formas intermináveis, eles surgem imperceptivelmente. Mas como? E de onde? Eles são o efeito, mas qual seria a sua causa? Durante séculos, a resposta mais simples era que constituíam obra do diabo. Todo mundo conhecia os chamados anéis das fadas. Alguns dos cogumelos que apareceram no prado às vésperas do dia de São Jorge estavam dispostos em círculo. Quando os cogumelos foram arrancados e o círculo permaneceu visível, as pessoas imaginaram que aquilo devia ser o resultado de relâmpagos, trovões, formigas, toupeiras, ou bruxas, ou fadas, ou o demônio. Quem jamais poderia ter imaginado que debaixo daquele círculo algum organismo invisível podia estar estimulando o crescimento da grama?
Era muito mais fácil imaginar uma dança de bruxas, mas a resposta correta estava ali, debaixo do nariz de todo mundo. Os anéis das fadas existem até mesmo num pote de geleia, onde cada círculo equivale a um fungo que se alimenta da geleia. E quer se trate de bolor ou cogumelo, e quer se desenvolvam na floresta, nos prados, na despensa ou no laboratório, a maioria dos fungos começa a viver de maneira muito semelhante. Nesta geleia especial, aproximadamente 80 colônias similares se alimentam e se desenvolvem. Só se permitiu que 3 anéis separados crescessem aqui. Espécies diferentes, cores diferentes, cada espécie se espalhando para digerir o alimento oferecido. Para algumas, a refeição será de origem animal. Poderá ser você. A chamada tinha e o anel de fada têm muita coisa em comum. Como podemos observar daqui do alto, os anéis de fada podem atingir um diâmetro muito grande, enquanto os fungos na terra crescem inexoravelmente para fora. A relação entre o cogumelo e o que se encontra na terra é que eles são uma coisa só. O cogumelo é o sinal exterior visível de sua ova, interior e invisível, ou micélio, como é chamada. Basicamente, essa massa fofa pode ser qualquer espécie de fungo, crescendo na geleia, na terra, na madeira, em qualquer lugar. Esses filamentos microscópicos levam o fungo ao interior da substância que lhe serve de alimento. Um fungo se espalha através do seu alimento, não aumentando de volume como um animal ou uma planta em crescimento, mas por meio de um movimento contínuo através de novas áreas, digerindo o meio circundante com auxílio de sucos secretados pelo micélio. Através desses filamentos passa o seu protoplasma, absorvendo os nutrientes produzidos pelo processo de decomposição que ele mesmo provoca. Quando um micélio encontra outro da mesma espécie, eles podem se unir. Às vezes, esse casamento resulta da produção de dispositivos especiais para uma espécie de hibernação ou para afastar o fungo dos pais. Quando o alimento se esgota ou o meio ambiente se torna hostil, torna-se essencial o desenvolvimento de uma estrutura semelhante a uma semente chamada esporo, para que o fungo possa evitar o risco de ser transportado para outro local para dar início a uma colônia. Nesse mofo se desenvolve a cápsula de sobrevivência ou esporo, na junção dos 2 filamentos. Ela poderá estar protegida por uma parede grossa e por essas excrescências protuberantes. Esses esporos não irão se movimentar. Sua estratégia é permanecer em inatividade, hibernar até que surjam as condições propícias ao crescimento. Outra estratégia é escapar pelo ar. Os cogumelos, qualquer que sejam as suas formas, são simplesmente dispositivos para a produção e distribuição de esporos. Tendo origem na fusão dos micélios, os cogumelos transportam os esporos em desenvolvimento e das áreas retorcidas das suas chamadas lamelas, os liberam numa tempestade de proporções inacreditáveis. Cada minúsculo esporo é uma partícula de protoplasma que cai das lamelas. A face de cada lamela é recoberta por esporos embrionários. Se as lamelas de um cogumelo de bom tamanho pudessem ser espalhadas sobre uma superfície plana, a área de produção dos esporos teria o tamanho de uma tampa de lata de lixo. Os esporos crescem sobre minúsculos pedúnculos de células especiais. Por meio de algum mecanismo ainda misterioso para nós, cada esporo é separado do seu pedúnculo e liberado pelas lamelas. Assim que deixam o cogumelo, são envoltos em nuvens.
e conduzidos para sua missão. Invisíveis, flutuam talvez em jornadas épicas pela atmosfera superior para caírem logo depois sobre a Terra. Esses viajantes partem de uma infinidade de plataformas de lançamento. Caem aos milhões dos galhos e crostas do tecido em decomposição da floresta. Cápsulas do tempo de formas tão diversas quanto os fungos que as produziram. Sua missão? Colonizar, espalhar os males que cada uma possa representar e garantir que o maravilhoso espetáculo da vida em nosso planeta se dissolva sem deixar ruínas. Além dessa corrente de fumaça invisível proveniente de lamelas e esporos orientados com precisão, existe, entre outra espécie de fungo, uma maneira mais explosiva de lançar esporos. Repousando no ar parado próximo ao chão, esses fungos, que se assemelham a discos ou taças, devem disparar seus esporos para cima para que sejam colhidos pelo ar. Fungos do tipo taça e taco, de uma variedade fantástica, também utilizam essa técnica explosiva. Assim, todas as estranhas excrescências que se proliferam às vezes da noite para o dia são dispositivos destinados a fazer cair esporos no mundo. Milhões acabam morrendo, mas alguns conseguem encontrar um lugar onde possam germinar e crescer. Dessa maneira, o ciclo inexorável continua e o padrão de vida dos fungos pode ser observado com maior clareza. A nova colônia se alimenta e se espalha. Quando o alimento começa a ficar escasso, ela se prepara para liberar mais uma vez os seus esporos. Este fungo possui cabeças microscópicas cheias de esporos. Mas existem alguns fungos com desenhos e mecanismos capazes de nos deixar maravilhados. Elevando-se do solo ou de onde quer que seja, o micélio do fungo já ganhou meia batalha. Os esporos do estrela terrestre estão só esperando um empurrão, quem sabe de um galho que cai ao chão. Sozinho ele não pode fazer mais nada. Um cacho de bufas de lobo aguarda a pesada gota de chuva que penetra a floresta. As gotas de chuva também são vitais para o fungo conhecido como fungo do ninho de pássaro. É difícil acreditar que essas taças sejam uma forma de fungo. Os ovos no ninho
São, na verdade, feixes de esporos que aguardam a súbita enxurrada de uma gota de chuva para saírem do ninho. Quase. Agora. O feixe irá secar e talvez acabe sendo bicado por insetos, liberando assim os esporos. O campeão peso pesado do terceiro reino é o bufa de lobo gigante. Se cada um dos bilhões de esporos dessa bola de futebol fossem colocados lado a lado, eles dariam pelo menos 4 ou 5 vezes a volta em torno da Terra. E se cada um se transformasse num gigantesco bufa de lobo, o seu peso total seria 800 vezes maior do que o peso do nosso planeta. Felizmente, a maior parte dessa poeira viva não irá sobreviver. Esse jogo já era praticado na Grécia Antiga. Outro jogo olímpico eram os tiros. Mas esses mísseis não são de chumbo, e eles são apenas do tamanho de uma semente de mostarda. Mas são atirados violentamente do seu leito fúngico. O fungo lançador de esferas não precisa de auxílio para disparar suas bolas de esporos. Ele é literalmente um canhão, um morteiro disparado pela flexão súbita de uma membrana, como uma catapulta. Dizem que emite um leve som, o que lhe garante a reputação não só do fungo maior e mais potente, mas também do mais sonoro. A erupção secreta desse cogumelo contrasta com a violência dos lançadores de esferas. A haste, semelhante a um favo de mel, se expande em mais ou menos uma hora, levando a cabeça repleta de esporos para longe do lixo circundante. Neste caso, no entanto, o objetivo não é deixar os esporos se refrescarem. A técnica desse cogumelo é como a técnica de uma flor. Ele conta com o auxílio dos insetos para dispersar os seus esporos. Para isso, começa a exalar um odor fétido. Esse odor, que se assemelha ao odor de carne em decomposição, permeia toda a floresta. O magnetismo desse terrível mau cheiro atrai moscas, ávidas para provarem do suculento manjar. Cada mosca sorve o líquido pegajoso dos esporos, e os esporos ficam grudados nas suas pernas e no seu corpo. A descendência desse cogumelo é garantida por um número incalculável de asas. Esse cogumelo é uma espécie de guloseima para as moscas. Podem muito bem viver sem ele, mas alguns insetos dependem inteiramente de fungos. O besouro ambrósia é um deles. Esse besouro vive na madeira em decomposição. É um eficiente perfurador e consegue penetrar muito fundo no tronco morto. Dentro da madeira, podemos observar manchas escuras nos túneis principais e galerias laterais. As larvas do besouro se desenvolvem nessas câmaras laterais escuras. A mancha escura é provocada pelo crescimento de um fungo nas paredes dos túneis, um fungo trazido para os túneis pelo besouro. Tanto as larvas quanto o adulto estão no meio de um alimento que não podem consumir. Eles são incapazes de digerir a celulose presente na madeira, mas isso não acontece com o fungo. E os besouros podem comer os fungos, e assim os besouros se movimentam pelo seu jardim particular de fungos comestíveis. Acreditava-se que o desenvolvimento desse micro-universo fosse totalmente fortuito, como a ambrósia, o alimento dos deuses, e foi por isso que o besouro recebeu esse nome.
Na verdade, os esporos desse fungo que se desenvolvem nas mesmas estruturas são provavelmente colhidos em bolsas no corpo do besouro e assim transportados. Assim, o besouro precisa desse fungo, e o fungo também necessita do besouro para introduzi-lo na madeira em decomposição, e ele provavelmente também floresce em outros produtos do besouro. Naturalmente, apenas esses frutos do fungo são encontrados nos túneis. O micélio filiforme não aparece. Ele se ramifica através dos tecidos da madeira no mais autêntico estilo do fungo, fazendo apodrecer a madeira morta. Um fungo semelhante transportado por um besouro diferente foi o responsável pela recente destruição do olmo. Nesse caso, o fungo é um organismo ativo dentro de uma árvore viva. Trata-se de um parasito mortal espalhado por um inseto. Esses olmos são fáceis de se identificar. Os seus galhos estão nus no auge do verão. Muitos fungos, sozinhos ou com alguma espécie de auxílio, podem penetrar e infectar árvores vivas. O tamanho dos galhos que constituem o corpo dos frutos são uma medida da decomposição lá dentro. O saque da madeira pelo micélio parasítico que produz essas plataformas de lançamento de uma beleza sinistra para os esporos. Todos os fungos necessitam de alimentos prontos. Eles são incapazes de produzi-los como as plantas. Esses parasitos retiram seu alimento da própria folha que os produz e são capazes de matar a mão que os alimenta. Mas existem alguns fungos bons para as árvores. O micélio de muitos cogumelos ajuda no processo de decomposição das folhas mortas, transformando-as num resíduo que serve de alimento às raízes das árvores. Existem ainda outros, como esses cuja íntima associação com uma árvore é, surpreendentemente, essencial à saúde de ambos. Mas, assim como o diabo leva à fama de muita coisa, são os parasitos que atraem mais a atenção, não só pela sua exuberância numa árvore viva, mas também quando começam a acelerar o seu processo de decomposição. Longe dessa batalha violenta, o chão da floresta está coberto de poeira. Os sinais da decadência estão por toda parte. Parece não haver limites para a diversidade e oportunismo dessa tribo. Às vezes eles se devoram uns aos outros. Cogumelos surgem de dentro de cogumelos. O misterioso líquen é uma espécie de mágica do fungo. Dentro dele existem as células verdes de uma planta inferior, uma alga, que produz uma refeição para dois à luz do sol, mantendo-se assim e também ao seu parceiro fúngico em boa forma. Um fungo sorve o cadáver de uma lagarta. Outro mata uma mosca desafortunada, permeando seu corpo com seus filamentos. Em seguida, espalha esporos, talvez para fazer uma nova vítima. O fungo pode digerir até mesmo a quitinina que reveste o esqueleto de um inseto. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem... Terra, terra, por mais distante, o errante navegante. Muitos jardineiros ficam felizes ao verem um pulgão morto. Esta é uma substância capaz de matá-los com eficiência. Talvez um dia, a aplicação de uma solução dos esporos desse fungo torne o ataque dos pulgões aos crisântemos uma coisa do passado. Mas enquanto nos congratulamos por esse sucesso, nas nossas costas e sob o nosso assoalho, o terrível caruncho destrói a nossa casa. Um invasor silencioso que toma conta da nossa morada e infesta de forma malévola os nossos cômodos com seus esporos. Nossa câmara também é vulnerável. Existem fungos capazes de sobreviver na aparente aridez de suas lentes.
Os arranhões provocados por esse fungo tenaz são o pesadelo do fotógrafo. Até mesmo os filmes são vulneráveis. Neste slide colorido feito há 20 anos, uma colônia se desenvolve no céu. Ela se alimenta da emulsão fotográfica gelatinosa. Esses filamentos poderão um dia consumir até mesmo o material deste filme que você está assistindo. Mas os fungos têm o seu lado positivo. Consideremos o esterco, por exemplo. Os fungos são vitais para a sua destruição. Não apenas as vacas, mas também os cachorros, gatos, cavalos, ratos. Na verdade, todos os animais estão potencialmente cobrindo a terra de esterco, mas, mesmo assim, ele desaparece. Existe uma verdadeira orquestra de organismos executando a sinfonia de sua própria destruição, e não são apenas aqueles que chegam voando. O estrume da vaca está cheio de micróbios do terceiro reino, inclusive os fungos. Este obstáculo pode levar de 1 a 2 meses para se decompor, dependendo da estação do ano, mas isso deve acontecer para o bem de todos. O esterco de vaca se constitui em grande parte de grama não digerida, e a decomposição, como que o recicla, na própria grama. O esterco é atacado pelos filamentos das diferentes colônias de fungos. Eles se desenvolvem em mini-taças e microcogumelos, um caleidoscópio de formas que desprendem esporos e que passam de um local para outro. No esterco da vaca existem fungos que devem voltar à vaca, mas, compreensivelmente, as criaturas sentem-se inclinadas a evitar o seu próprio produto de odor acentuado. As vacas não pastam perto desses produtos. Existe em torno de cada um o que foi classificado como um anel de repugnância, uma faixa de grama intocada. Os esporos devem ser comidos a fim de que o fungo possa voltar ao esterco. Ele utiliza minúsculos canhões para disparar seus esporos até a grama que a vaca irá comer. Essas cápsulas pretas, cheias de esporos, serão atiradas através de jatos de fluido quando se romperem essas bolhas transparentes. Sensíveis à luz, eles se inclinam para disparar as cápsulas através das plantas vizinhas. Acelerando o ritmo, cada canhão se desenvolve e dispara assim. Um amontoado de esterco pode resistir a uma artilharia dessas pistolas aquáticas disparadas em uníssono, projetando suas cápsulas até o pasto. Um esporo atira os minúsculos mísseis que aterrissam e permanecem junto a uma folha suculenta e ali esperam. Eles têm pela frente uma viagem interna, mas insensíveis aos sucos digestivos, os esporos seguirão seu caminho até alcançarem o esterco fresco. E aqui temos uma história ainda mais estranha. Uma infinidade de vermes microscópicos consome essa massa. Eles se chamam nematódios. Alguns são parasitos da vaca. Existe um verme que habita as vias respiratórias dos animais, que se aproveita do mecanismo de arremesso de cápsulas do fungo. Ele precisa desse mecanismo para retornar à vaca. Esses vermes devem subir no canhão do fungo, provavelmente se movimentam em direção à luz. Em seguida, pegam uma carona dentro da bola de esporos. Quando o canhão dispara, esses vermes dentro das cápsulas serão projetados além do anel de repugnância. Eles completarão seu ciclo de vida dentro da vaca. Dessa forma, um minúsculo verme explora um fungo, mas existem fungos capazes de capturar esses vermes. Uma armadilha à espera de uma vítima. Os filamentos desse fungo no chão estão cheios dessas armadilhas. O fungo provavelmente as desenvolve quando há vermes por perto.
Cada armadilha consiste de apenas 3 células que sofrem uma mudança notável quando entram em contato com o verme. Esse verme já está preso na armadilha e dentro de instantes colocará a cabeça em um ou 2 desses laços. Uma vez capturado, não há como escapar. As células infladas comprimirão o corpo num abraço mortal. A armadilha pode não disparar imediatamente. Essa vítima em potencial ainda tem chances de escapar. Mas observem atentamente o anel. Ele dispara, infla e agarra. O fungo agora irá crescer no animal, espalhando o seu micélio para se alimentar em todo o corpo. Nesta mistura de composto e terra, a capacidade de interceptar uma refeição que ia passando talvez coloque este organismo na frente de outros que simplesmente esperam que um cadáver apareça no seu caminho. De maneira semelhante, os fungos podem dar um passo adiante de nós. Os míldios que atacam as nossas rosas e os pulgões que destroem as nossas estufas se desenvolvem no meio generoso que lhes é proporcionado. Qualquer fungo que goste de plantas pode fazer colheita muito mais rapidamente do que podemos fazer a nossa. A ferrugem, que pode atacar o que plantamos, é um lembrete constante de que esse terceiro reino se alimenta de nós. Míldios passeiam por sobre folhas murchas. Mas a chamada ferrugem atinge profundamente os nossos gramados, retirando todo o seu vigor. Em certo momento, aparece nas superfícies das folhas, liberando através de pústulas seu pó infeccioso. Revidamos, mas esta não é uma guerra moderna. É uma antiquíssima luta pela sobrevivência. Nossas colheitas de cereais armazenadas podem ser atacadas por um tipo de fungo e tornarem-se descoloridas, até mesmo venenosas. Mas talvez seja essa a estratégia do fungo, tomar de nós esse alimento. Antes do nascimento da nossa agricultura, esse mesmo fungo talvez tenha sido obrigado a competir com o roedor pela posse de sua reserva de sementes. Alguém já disse que esse fungo enfrenta 3 tarefas. Primeiro, se desenvolver alimentando-se dos grãos. Segundo, manter afastados os fungos rivais. E terceiro, rechaçar o rato, ganhando assim a batalha pela posse desses grãos. Talvez tenha sido essa devastadora estratégia que infernizou a vida dos ratos e dos homens durante séculos. Um dia, um fungo atacou uma plantação de batatas e mudou o curso da história. Na década de 1840, os irlandeses passaram fome ou fugiram para outras terras quando uma doença que atacava as batatas se espalhou pela Irlanda. Batatas eram a única coisa que muita gente comia e as colheitas não mereciam muita confiança. Mas naqueles anos excepcionalmente chuvosos, essa colheita vital enfrentou problemas. Como ninguém sabia o que causava a doença, ela foi classificada como obra da chuva e até mesmo da locomotiva a vapor, a mais recente invenção do diabo. Paradoxalmente, foi um homem da igreja, o reverendo Beckerley, que rejeitou as explicações sobrenaturais da época. Uma autoridade em fungos, ele apresentou uma teoria revolucionária, segundo a qual o fungo na planta era a causa da doença e não apenas um efeito dela. Mais de um século depois, nosso conhecimento de como essa doença passa de uma folha para outra tem se tornado mais completo. Minúsculos feixes de esporos se abrem na água, na superfície de uma folha. Os feixes chegaram com a brisa, mas foi a chuva que permitiu a sua separação. Não esqueçam que na década de 1840, chuva era o que não faltava. A água era essencial para que os minúsculos esporos pudessem nadar. Dentro de pouco tempo, eles haviam se unido, formando uma bola. Agora, eles germinaram e seus fios infectam os tecidos da planta.
Um capítulo triste da história da Irlanda, mas que resultou na existência de um guarda irlandês em toda esquina de Nova York. Uma doença também atacou a marinha. As florestas eram derrubadas para que se construísse essas paredes de madeira. Os cogumelos acompanharam suas casas de madeira até o oceano e muitas vezes as destruíram até o fim. As bolhas de um fungo que se alimenta de óleo diesel podem entupir filtros e bloquear canos. Este, por exemplo, paralisou esses barcos patrulha da Marinha. Esse fungo que ataca nossas defesas de maneira tão sutil nos oferece mais um motivo de preocupação. O Terceiro Reino pode consumir o nosso moderno mundo de plástico, petróleo e vidro. Dentro das caixas de aço que formam as pistas desta ponte, foi encontrado um fungo que deixou consternados aqueles que são obrigados a respirar o ar ao seu redor. Mas os temores foram aliviados quando se descobriu que o culpado não era exatamente este terrível fungo, cujos esporos causam aspergilose dos pulmões, mas sim problemas na pintura. Alguns desses foles apresentam perigos. Os lugares mais improváveis para o crescimento de um fungo, às vezes, se revelam os locais ideais. O interior da gaita de foles é um desses locais, cheio de ar úmido. Além disso, ela é normalmente impermeabilizada ao ar graças a um revestimento com líquido viscoso produzido pela saliva. Nesse ambiente, vive este organismo. Também ele pode infectar os pulmões e derrubar um tocador de gaita de foles. Dizem que começamos a morrer no momento em que nascemos. E certamente existem alguns fungos dispostos a nos devorarem antes da nossa morte. A coceira do chamado pé de atleta é obra deste micélio, agindo na pele. Difícil de ser observado, mas nas unhas dos dedos dos pés crescem essas maravilhas coloridas. Uns matam, outros curam. Até mesmo os mais cautelosos herbanários elogiaram um fungo bom para aqueles mordidos por animais venenosos, ou, como é o caso desse outro, conhecido como orelha de judeu, considerado bom como cataplasma para a inflamação dos olhos. Foi na sala de Alexander Fleming que a mais famosa panaceia deu sinais de existência. Do ar surgiu esse fungo. Ele é mantido vivo até hoje. Conhecido pelo nome de Penicillium notatum, ele pousou sobre uma lâmina de cultura. Fleming observou seu poder de matar algumas bactérias em seu redor. O que matava era uma substância química chamada penicilina, a droga milagrosa da época. Um fungo semelhante dá mais sabor aos queijos. Outro Penicillium espalha o seu micélio por esse queijo Stilton, seus esporos verdes emprestando ao queijo a sua tonalidade característica. Sua decomposição produz esse sabor que tanto apreciamos, talvez degustado com o suco de uvas ou vinho. Também, às vezes, portador de um sabor especial produzido pelos fungos que atacam a pele das uvas. E também é um fungo que transporta o fermento, a levedura. Um fungo estranho, uma única célula que se divide indefinidamente e se transforma numa massa de células. Ele se alimenta enquanto se desenvolve no suco, produzindo dióxido de carbono e álcool. Há quem afirme que a produção de álcool é a tentativa da levedura de se defender e ao seu alimento, uma estratégia que, neste caso, fracassou. Colocamos a levedura para trabalhar. A antiga arte da fabricação de cerveja utiliza o fungo, embora, de certa forma, se trate de uma sociedade, pois a levedura é muito bem alimentada para cumprir a sua missão. A cerveja não é essencial à sobrevivência, embora existam aqueles que acreditam no contrário. Os fungos também são utilizados para completar ou decorar um prato. Comer ou não comer, essa era a velha questão. Certamente, esse cogumelo que brota na primavera agrada tanto ao nosso paladar quanto ao de outros.
O fato de que os outros irão comer o que pode ser venenoso não constitui nenhuma garantia de segurança. Nem o agárico, nem este manto da morte são adequados ao nosso consumo. Esqueça, portanto, a velha lenda de que esse cogumelo venenoso não faz mal. A verdadeira segurança está nos cogumelos cultivados. Esses aqui crescem no mesmo local onde se arrancaram pedras para a construção da cidade de Bath. Hoje eles arrancam cogumelos às toneladas. Cogumelos comestíveis são cultivados em cavernas, abrigos e túneis de estrada de ferro, um tributo ao nosso gosto conservador em matéria de fungos. Ou será aquela velha preocupação? Estão sendo feitas tentativas para se introduzir um novo tipo. O cogumelo ostra tem um aspecto um pouco diferente na frigideira, mas pode ser consumido sem medo. E com o tempo, talvez acabemos gostando dele. Quando o outono começa a colorir as nossas árvores, abre-se a porta de uma despensa, mas pouca gente sabe ou percebe que ali existe alimento de graça. Para alguns que sabem disso, o interesse pode ser apenas profissional. Michael Medley é um botânico da Universidade de Bristol. Ele está à procura de todos os tipos de fungos para uma futura incursão com seus alunos. Ele conhece muito bem esse terceiro reino. Seu conhecimento acadêmico lhe dá ocasionalmente coragem para experimentar alguma novidade, mas ele procura sempre determinar exatamente do que se trata. Mas existem outros que procuram apenas os alimentos fora do comum. Eles fazem sua busca com uma autoconfiança que é mais o resultado da tradição do que do treinamento. Fritz Kish e sua mulher, Lilo, nasceram na Tchecoslováquia, mas há muitos anos vasculham as matas britânicas em busca de guloseimas para sua mesa. Não existe melhor maneira de aumentar a confiança de quem colhe cogumelos do que trocar experiências com outros aficionados, mas é bom atender às advertências sobre perigos. Este aqui, infelizmente, foi danificado durante a colheita. É o fungo mais letal que alguém pode encontrar. Chama-se manto da morte. Um desses é suficiente para matar algumas pessoas. E o problema maior com esse tipo de cogumelo é que nas primeiras 5 ou 6 horas você não sente qualquer efeito. 10 ou 12 horas depois é que se manifestam os primeiros sinais de mal-estar. Um dia de enjoo e mal-estar generalizado. Pode até haver algum indício de recuperação, mas as toxinas já estão atacando o fígado. E pelo terceiro ou quarto dia, provavelmente você estará seriamente enfermo. As vítimas geralmente morrem em consequência dos danos causados ao fígado. Isso ressalta a necessidade de se conhecer muito bem as características dos diversos cogumelos. Esse cogumelo é muito semelhante a este outro, mas este outro amanita não é venenoso. Um engano e você está morto. Um temor que faz com que a maioria de nós consuma apenas os cogumelos dos supermercados. Mas como Fritz aprendeu a fazer essa distinção? Cresci no meio deles. Quando eu era menino na Tchecoslováquia, meu pai, que era médico, costumava me levar para longas caminhadas pela floresta e me mostrava o que ele achava que se podia comer. Não aprendi a consumir uma grande variedade de cogumelos na minha infância, pois, como meu pai era médico e tinha passado por uma experiência pessoal de envenenamento, ele era muito cauteloso. E jamais me deixava experimentar alguma coisa nova se não tivesse certeza absoluta de que não me faria mal. O senhor quer dizer que ele teve pacientes que morreram ou ficaram doentes depois de comer algum tipo de cogumelo? Bom, eu lembro-me muito bem de um caso ocorrido numa cidade pequena. Toda uma família de 5 pessoas, pacientes do meu pai, morreu envenenada por cogumelos. O único sobrevivente foi a pobre avó, que não se alimentara naquele dia. Não é de admirar que Fritz procure se concentrar cautelosamente nas espécies já conhecidas, como este boleto, como é conhecido. São quase inconfundíveis quando você está acostumado a colhê-los. Eu não o conhecia como boletos badios, só depois fiquei sabendo seu nome.
Mas ele lhe desperta uma certa emoção quando você os vê de longe, no chão da floresta. Naturalmente não podemos estar muito certos do que se trata quando vemos apenas os chapéus. Mas quando você olha embaixo e vê os esporos típicos da família dos boletos, aí você não tem mais qualquer dúvida. Aqui nesta cesta, com uma grande variedade de cogumelos, existem outros comestíveis. Será que você experimentou esses, Lilo? Este aqui é um bife, eu já experimentei. Já experimentou este? Não, eu acho que não. Bom, por razões óbvias, veja, quando é aberto, se você cortar aqui, veja só isso, parece uma fatia de bife cru. Deus me livre, eu nunca tinha visto uma coisa dessas, diz Lilo. Parece muito com carne, mas o gosto é surpreendente. É levemente ácido, parece maçã frita. Eu não diria que me deixa entusiasmado, mas é comestível. Nunca provou disso? Não, nunca. Não. E o guarda-sol? Não, também nunca provei desse tipo. Bom, eu o conhecia, mas nunca me arrisquei a testá-lo, diz Fritz. Vamos experimentar agora. Quanto mais você observa esse anel em volta, mais você é tentado a se indagar. Será um amanita? Será venenoso? Eles têm uma aparência muito distinta. Se quebrarmos o talo, temos então esse lindo... parece que não vai quebrar. Esse lindo chapéu que constitui um ótimo alimento. Cozido na manteiga, é delicioso. Apesar de tudo, não há dúvida de que a atitude anglo-saxã de medo irá perdurar. Neste reino temos ainda mais uma surpresa sinistra. Um novo testamento da decadência. Um fungo que se movimenta lentamente e com facilidade, penetrando praticamente quase toda a forma animal, tragando tudo. Hoje, já não se acredita que os fungos sejam formados da lama e dos sucos acres da terra úmida, embora eles conservem esse ar medieval de mistério. Eles alcançam tudo o que conhecemos e são um lembrete da nossa própria e inevitável decadência. Eles são a morte que se segue à vida.